Olá, eu sou Amanda Marques, arquiteta, design de interiores, diretora e professora da AM Cursos Online. Hoje eu vim falar com você um pouquinho de quem eu sou, qual foi a minha experiência, o porquê que é importante, para mim é importante estar aqui com vocês hoje e falar sobre tudo isso. Bom, há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, eu era estudante de arquitetura. Então, durante a faculdade, eu tive vários problemas, assim como muita gente tem. é, a- eu também tive vários problemas. E os meus problemas na época de faculdade eram problemas de saúde. O meu pai tinha problemas de saúde seríssimos. E isso fazia com que eu tivesse que me desdobrar em duas para poder dar conta de tudo o que eu precisava fazer. Então, nessa época, foi quando eu tive que passar a ajudar a sustentar a minha casa. Então, eu fazia a faculdade, eu trabalhava durante o dia e ainda para ajudar eu fazia bombom à noite. Com isso, o tempo que me sobrava para estudar era muito pouco. Eu tinha pouquíssimo tempo para poder desenvolver todas essas coisas que eu precisava fazer para a faculdade. E isso fez com que eu pegasse muitas dependências, tivesse realmente dificuldades da minha formação. Com isso, eu sempre precisava contar muito com a ajuda dos meus colegas, que sempre me ajudaram muito, só que também gerou uma falha na na Amanda como um profissional. Eu comecei a me sentir falha. Ninguém estava me cobrando algumas coisas sobre a minha profissão, mas eu me sentia fraca, eu me sentia falha, como se eu não conseguisse executar corretamente todas as etapas de um projeto, ou executar com eficiência, ou ser um dia uma grande profissional. E com isso, cada ano que ia passando, eu enfrentava esses problemas de cabeça erguida, mas assim, sempre tentando ser uma melhor profissional, mas era muito difícil. Pode ser que você tenha passado por N problemas assim como os meus, mas mesmo que o teu problema seja pequeno, quando a gente sai da faculdade, a gente sente um zero à esquerda, um incompetente, um profissional que falta conteúdo. A gente sai da faculdade sem saber como exercer a profissão. E depois dessa fase que eu trabalhava durante o dia, fazia bombom à noite, ainda fazia os projetos da faculdade, eu passei a trabalhar numa empresa de elevadores. Nessa empresa, eu fiquei durante 7 meses em treinamento para aprender a fazer palestras e ensinar detalhes técnicos de como desenvolver um projeto de elevadores. E depois que acabou meu treinamento, a minha principal função era ir até as faculdades e palestrar para os próprios estudantes, para os meus colegas de classe e também para os profissionais, para os professores que estavam ali. Eu passei a ser uma palestrante e eu me senti importante, porque antes eu me sentia inferiorizada, porque eu não conseguia atuar como profissional, ou talvez eu não viesse a atuar como profissional, até eu achava que eu não ia conseguir entrar no mercado de trabalho. E de repente eu comecei a me sentir no mesmo patamar, olhar de igual para igual. E aí eu comecei a palestrar e dar consultorias para vários escritórios de arquitetura e construtoras da região do Paraná. Fiquei fazendo essa função durante 2 anos. E aí eu me formei. E quando eu me formei, eu saí dessa empresa, porque eu tinha um sonho de montar o meu escritório. Meu pai ainda falou para mim: olha, saia dessa empresa e vá montar o teu escritório. Ele já estava um pouco melhor com o problema de saúde dele, mas era um problema de saúde grave, então isso não era algo que se curava, né? Ia se agravando cada vez mais, mas ele estava estável. E ele falou: olha, saia dessa empresa e vai montar teu escritório, que eu vou te ajudar, que eu vou te bancar, eu vou te ajudar e você vai ser uma grande profissional. E eu pedi demissão e saí da empresa. E no mesmo mês que eu pedi para sair, meu pai faleceu. E aí eu saí da empresa. E aí aquilo que eu gostava de fazer, que era palestrar, que era ter autoridade naquilo que eu fazia, foi por água abaixo. Acabou se desmoronando e eu não sabia como atuar no mercado. Foi aí que eu abri um escritório de arquitetura com mais 3 sócias. Depois nós ficamos
Nós éramos em 4, então inicialmente, depois passamos a ficar em 3. E as meninas, elas sentiam muita confiança em mim. Por quê? Porque eu sempre tive facilidade de falar e de me expressar bem na hora de apresentar um projeto, na hora de apresentar ou negociar com o cliente, fazer uma transação. Mas eu não me sentia forte na hora de executar o projeto. Eu me sentia falha, eu me sentia fraca. E por isso era importante elas estarem do meu lado. Porque o que me faltava, elas tinham. E com isso eu fiquei um tempo trabalhando com elas e a gente começou a crescer e ganhar mercado. E eu acabei casando, engravidei e fui morar em outra cidade. Todas aquelas dores, aqueles sentimentos de angústias, de tristeza, de insegurança, de não saber fazer, voltou tudo. Porque aí eu estaria sozinha. Eu não teria as minhas muletas, as pessoas do meu lado que me ajudavam a crescer e ser uma boa profissional. E foi nessa época que eu comecei a fazer muitos cursos. Eu não tinha grana para fazer uma pós-graduação. Então, eu comecei a fazer cursos livres. Cursos que, se eu pegasse e juntasse todos os conteúdos, eles dariam várias pós. Mas como eu não tinha grana para bancar todo mês aquele valor da pós, e é um valor alto na área de arquitetura e design de interiores, então eu fazia cursos avulsos, cursos de extensão, cursos livres, curso de gestão de escritórios, curso de projeto de imóveis, curso de decoração de interiores, curso de projeto de gesso e assim por diante. E foi assim que eu consegui, aos pouquinhos, construir uma profissional. Começar a acreditar em mim, começar a acreditar que eu poderia realizar, que eu podia ser uma grande profissional. E eu queria muito conquistar muita coisa. Mas quando eu mudei de cidade, eu enfrentei um outro problema. Não ser conhecida na cidade. A cidade que eu fui morar é em Blumenau, Santa Catarina. E é uma cidade pequena. Então, as pessoas se conhecem mais lá e existe muita referência, eles buscam muita referência do profissional. E eu não conheci ninguém na cidade. Como é que eu podia passar credibilidade pro povo blumenauense se eles não sabiam quem eu era? Se nenhum projeto eu tinha feito lá. Aí uma vez, eu conversando, desculpa, não era conversando, eu estava com a minha sobrinha, brincando com ela, ensinando ela a fazer desenho em 3D. Peguei um papel e comecei a desenhar, mostrar para ela como fazer desenho com perspectiva, com ponto de fuga, como que é a estruturação do desenho. Ela era adolescente ainda e não tinha entrado na faculdade. A mãe dela chegou para mim e falou assim: Amanda, poxa, você leva um jeito danado para a educação, por que você não começa a lecionar? Foi aí que deu aquele plim, né? E eu fui numa feira e tinha uma escola técnica de design de interiores que estava com um stand na feira. Sem muita intenção, né? Sem muita expectativa, eu mandei o currículo para a escola. Para minha surpresa, eles me chamaram, eu fiz um teste. Eu lembro que a minha aula experimental foi aula de ergonomia, que é a disposição do mobiliário, qual o espaçamento, largura, tamanho que a mobília tem que ter para ser adaptável a qualquer pessoa e as necessidades que o cliente precisa. E eu ministrei aquela aula e foi um sucesso, né? Eu recebi parabéns de todas as pessoas que estavam assistindo a aula. E comecei a lecionar nessa escola durante 6 meses. Nesse período, eu consegui a vaga também numa outra escola, uma escola bem conhecida por sinal. E continuei lecionando, após 6 meses eu fui chamada para a coordenação dessa escola. E para mim foi muito bom. Primeiro porque eu estava amando educação, eu tinha um contato muito íntimo com os meus alunos. E eu sempre exigi qualidade, porque eu tinha como referência a minha formação, o quanto eu saí falha da faculdade e quanto a gente sai se sentindo frágil após o ensino acadêmico ou o ensino técnico, né? Então eu
eu me senti muito feliz e muito realizada trabalhando com educação e aí poder assumir uma coordenação e tentar fazer com que realmente o ensino fosse de qualidade. Buscar esse aluno que era de nível técnico e fazer com que ele competisse diretamente com um aluno de graduação. Porque a especialização deles era design de interiores. E na faculdade de arquitetura a gente não aprende nada, exatamente nada de design de interiores. A gente tem, em algumas faculdades é optativa, em outras tem 1 ou 2 semestres, mas em 2 semestres com uma aula por semana você não aprende nada. Já é difícil aprender todos os conteúdos em 1 ano, 1 ano e meio. Nos tecnólogos, que hoje são até 2 anos, já é difícil aprender todos os conteúdos. Uma aula por semana é muito pouco. E aí passou um tempo e eu comecei a não concordar com algumas coisas que aconteciam dentro da instituição e achei melhor me desligar, pedir para sair. Até então, eu não tinha intenção nenhuma de abrir uma escola. E eu comecei a buscar um mercado, porque como eu não conseguia entrar como arquiteta na cidade, então eu comecei a buscar as outras alternativas e comecei a estudar o mercado para abrir uma loja de móveis para quartos de bebê. E na hora que eu comecei a fazer os testes e avaliar se realmente eu tinha perfil para aquilo, se tinha mercado para aquilo, eu entrei em contato com o Sebrae e nos testes que eu fui fazendo, dava educação. Batia muito educação, que a minha veia era para educação. Mas eu pensava, como é que eu vou abrir uma escola se eu não tenho grana para isso? Abrir uma escola exige muitas coisas. E se fosse para abrir uma coisa que não tivesse qualidade, eu preferiria não abrir. Foi aí que eu resolvi abrir uma escola de cursos pela internet. Uma escola que desse formação com qualidade para qualquer profissional que quisesse atuar na área. Desde a pessoa que gosta de arquitetura, decoração, design, tem bom gosto, mas não sabe por onde começar ou quer entrar na área e não tem como entrar num curso técnico agora, ou por questões de tempo, ou questões financeiras, até o estudante de design de interiores e até o profissional da área, né? Até porque o certificado da M Cursos hoje, ele vale a nível nacional. Então, você pode validar o teu certificado junto a qualquer instituição do país, porque ele tem vínculo à ABED, né? Nós somos credenciados à ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância. Então, a gente segue criteriosamente os requisitos exigidos pela Secretaria de Educação, então isso acaba tendo uma grande importância para os profissionais. E os materiais, por exemplo, que a gente trabalha, tem uma parte teórica e tem uma parte em vídeo. O material teórico, ele é escrito como se eu estivesse na frente do aluno, passo a passo, dizendo como se eu estivesse na sua frente, falando exatamente como tem que ser feito cada coisa. Então, mesmo após a conclusão do curso, você tem um material para você poder seguir e guiar para os seus projetos, né? Então, por isso que a gente acaba formatando dessa maneira. E é isso que me motiva hoje, sabe? Saber que eu estou levando conhecimento, estou levando qualidade de ensino e fazendo com que cada curso que eu lanço no mercado, ele está levando qualidade de vida, qualidade profissional, né? Eu tenho um grande amor pela escola, eu tenho uma grande realização, ela me realiza muito, porque se você for analisar, a escola eu fiz para mim, sanando uma dificuldade minha, observando uma coisa que me faltava. É como se eu quisesse absorver todos os conteúdos que estivessem ali. Quanto mais conteúdo eu tivesse ali, quanto mais professores eu tivesse ali, mais e mais eu saberia, mais e mais eu ia aprender, mais e mais eu ia poder atuar melhor no mercado. Então a escola surge de uma maneira em que eu possa ter diversos professores do país todo com muita qualidade e que o que eles vão ensinar vai fazer com que eu me torne uma grande profissional. Se eu consigo ser uma grande profissional,